Aprofundando-se um pouco mais sobre o infanticídio, que está relacionado principalmente às aldeias indígenas do povo amazônico, tem um fator principal que debate o direito à vida e a cultura em si desses povos que praticam isso. No caso do Brasil, ele possui esse respeito às culturas, mas também ele tenta manter o mais breve possível seguindo a Constituição, como no caso da Lei 1057 de 2007, intitulado de Lei Muange, no qual pretende criminalizar todos aqueles atos que têm em conta um risco de infanticídio por alguma criança que não tenha notificação às autoridades competentes. E também há uma outra lei no qual fala em relação à morte, em que somente o Estado soberano brasileiro tem esse dever, ou seja, os povos indígenas podem fazer certas coisas, como por exemplo, alguém assaltou, fez alguma coisa errada, tem aquela punição. O que não pode é haver tortura e morte, ou feridas mais graves ao ser que está lá presente. É algo que tende a ser muito recorrente, porque fala um pouco da teoria jurídica cultural, respeitando as culturas em si, mas também englobando o universalismo dos direitos humanos, no qual todo ser tem, mas que geralmente nunca é respeitado, porque lá naquele local existe uma ética e a moral também, no qual deve ser respeitada, mas também não podemos questionar que há certa liberdade de algo que nós vemos e vimos como algo muito fora de nosso contexto de realidade. Pelo motivo do qual os indígenas têm o direito a essas terras. O direito que os indígenas têm sobre essas terras é de natureza originária. O que isso significa? Significa que os indígenas já ocupavam essas terras antes mesmo da criação do próprio Estado. Ou seja, antes da criação do próprio Estado, eles já ocupavam essas terras. Portanto, eles já exercem direito sobre elas. E a Lei número 6.001 dispõe do Estatuto do Índio. O primeiro artigo dessa lei que regula a situação jurídica dos índios com o propósito de preservar a cultura e integrá-los de forma progressiva e harmônica à sociedade, ou seja, com o objetivo de preservar tanto a cultura quanto as suas terras e seus costumes. Para auxiliar os indígenas com seus direitos, foi criado um decreto e uma lei, que eu vou falar agora. Primeiramente, eu vou falar sobre o decreto, que é o decreto número 1775, que foi criado em 1996. Esse decreto ele dispõe de um procedimento administrativo de demarcação de terras. Ou seja, ele demarca as terras indígenas para proteger ele contra qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de preconceito. Desse modo, concluímos esse trabalho exaltando a importância desses povos, exultantes na criação de leis que protegem essas populações, tendo também atualmente um lugar dentro do governo brasileiro.